11.000 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 37. A primeira vez indo em uma longa viagem. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. O vasto mundo deserto. Não apenas as ruínas subterrâneas desconhecidas, mas também a paisagem próxima estavam em branco para Sumo. Trago uma garrafa de água mineral, uma garrafa de água de energia psíquica, 50 flechas de besta, uma lança de carvalho japonesa. Traga. A massa também. Traga alguns materiais caso eu precise deles. Sumo encheu de itens, peça por peça. Sair para explorar não era brincadeira de criança. Você tinha que estar totalmente preparado para tratar o Dronstar com o mais alto nível de respeito. Tendo reunido tudo, Sumo abriu a porta principal do abrigo. Acontece que era meio-dia. O sol desceu ao mundo como um deus, brilhando intensamente. No entanto, o tempo era muito curto e a chuva no chão não havia evaporado. Havia buracos e água por toda parte. Eu me pergunto se as bestas mutantes sobreviveram nesse ambiente. A expressão de Sumo mudou. Sua mente começou a se lembrar do cachorro preto que ele conheceu nas ruínas da cidade de Lingfang. Se os mutantes no deserto acabassem assim, provavelmente era nada menos que o desastre do frio extremo que se aproximava para a humanidade. Era que as bestas mutantes morreriam como humanos quando entrassem em contato com a chuva. Sumo esperava que fosse o primeiro. Depois de verificar os arredores para se certificar de que nada estava errado, Sumo voltou ao abrigo, pegou fibras de plantas e começou a tecer uma capa de chuva para Oreo. Havia muita água no chão. Era letal em contato com a carne. Ele teve que confiar na capacidade de detecção e alerta de Oreo em explorações ao ar livre. Não demorou muito. Depois de colocá-la no guarda-roupa e gastar 10 pontos de sobrevivência para fazer a mesma coisa, uma capa de chuva para cães novinha em folha saiu da fábrica e ficou pronta. Oreo, que estava preso no abrigo há 2 dias, pulou de alegria ao ver suas roupas novas. Depois de vestir a capa de chuva, saiu correndo do abrigo e começou a farejar. Vendo isso, Sumo fechou a porta principal do abrigo. Depois de se certificar de que tinha tudo, ele se virou para voltar à segunda passagem e subiu por ela. O projeto atual da porta principal do abrigo ainda era estúpido. Só podia ser fechado e aberto por dentro, não por fora. Ainda bem que havia uma segunda passagem. Caso contrário, ele estaria acabado se alguém roubasse sua casa quando ele estivesse em uma longa viagem. Saindo da segunda passagem do abrigo e abrindo uma porta de pedra coberta com uma camada de terra, Sumo alcançou a parte de trás da colina. O lago de chuva ácida brilhava sob o sol escaldante. Depois de dar uma segunda olhada no local onde ele enterrou os homens na noite anterior e certificar-se de que não havia nada de incomum nele, Sumo fechou a pequena porta, cobriu-a com terra e voltou para a porta da frente. As ruínas subterrâneas ficavam a 3,5 km do abrigo em linha reta. Chegariam lá em meia hora se não fizessem desvios. Vamos nos apressar e explorar em plena luz do dia. Temos que voltar antes que o sol se ponha. Sumo trotou para a frente. Embora houvesse buracos no chão, ele estava bastante familiarizado com o terreno próximo, por isso era fácil caminhar. Oreo, que estava a 200 metros de Sumo, estava encarregado de patrulhar e detectar mutantes. Após mais de 700 metros de caminhada, Oreo, que até então estava calmo, latiu de repente, deixando Sumo tensa. Existem monstros. Uau! Depois de obter uma resposta afirmativa de Oreo, Sumo não hesitou em ativar a primeira varredura do manual de ilustração de monstros hoje. Lobos de areia de um chifre 6 foram detectados a 331 metros de distância do jogador. Fator de perigo 48. Por favor, seja cauteloso. Contagem de hoje 2-3. Sumo ficou atordoado. Lobos da areia de um chifre, e até 6 deles. Abrindo o manual de ilustração de monstros, Sumo fez uma varredura rápida e imediatamente entendeu a natureza dos animais. A comida de feras mutantes mais comum vendida no mercado comercial eram os lobos da areia. Como animais que vivem em bandos, eles não eram muito eficazes na luta.
Um homem adulto normal com uma arma poderia derrotar facilmente 2 lobos-da-areia. A taxa de retorno dos lobos-da-areia era extremamente alta. Você não apenas obteria carne, mas também pele de lobo-da-areia e sangue de lobo-da-areia. Você pode até conseguir baús de tesouro. Lambendo os lábios, Sumo se acalmou e teve uma ideia. Ele tirou sua besta de sua bolsa de armazenamento. O enérgico Oreo imediatamente mostrou suas qualidades de luta profissional depois de encontrar inimigos. Mantendo a cabeça baixa, cheirando o cheiro e mexendo as orelhas para ouvir de vez em quando. O homem e o cachorro não se moviam muito rápido. Em pouco tempo, Sumo, que havia minimizado o som de seus passos, viu os lobos-da-areia deitados sob uma grande rocha a 100 metros de distância, tentando se esconder do desastre natural. Ufa! Acontece que esses animais também têm uma tendência natural de buscar o bem e evitar o mal. Com a ajuda de sua boa visão, Sumo viu 4 lobos-da-areia deitados no chão descansando. Os outros 2 lobos-da-areia estavam olhando em volta com cautela. Vendo Sumo à distância, os lobos-da-areia congelaram por um momento e começaram a uivar em pânico. Zwoosh! A flecha da besta atravessou sua garganta e tirou a vida do lobo-da-areia que estava uivando. Enrolando rapidamente a besta, Sumo observou os 5 lobos-da-areia restantes. Após serem atacados, todos os lobos-da-areia se levantaram e rosnaram na direção de Sumo. Eles tentaram ser o mais ameaçador possível, blefando por ter tantos companheiros por perto. Infelizmente, os lobos-da-areia estavam cientes do poder da chuva ácida. As manchas de água no chão os deixavam com medo de tomar a iniciativa de atacar e só podiam se enfurecer impotentes onde estavam. Que boa oportunidade! Depois que ele terminou de enrolar a besta, ele mirou, e a flecha da besta foi disparada mais uma vez, tirando a vida de outro lobo-da-areia. Os 4 lobos-da-areia restantes começaram a uivar desanimados. Um deles até tentou fugir, mas quando seu pé tocou o chão úmido, ele retraiu o pé como se tivesse acabado de tocar fogo. Sumo ergueu a sobrancelha quando viu o que o lobo-da-areia fez. Eu tinha visão total na primeira vez que usei a besta. Na segunda vez, o inimigo não conseguiu se mover. Eu tenho tanta sorte. H não sabia se deveria chamar os lobos-da-areia de espertos ou estúpidos. Eles não tinham ideia de por que uma figura distante poderia disparar uma flecha após a outra. Com Oreo ameaçando-os ao lado, os lobos-da-areia não podiam fazer nada além de ficar parados como patos sentados. Morrer. Sem nenhum esforço, Sumo colheu um bando de lobos de areia usando apenas 6 flechas de besta. À distância, 6 lobos-da-areia deram a ele 2 baús de tesouro. Uma de madeira e outra de ferro. Mesmo sem entrar na ruína subterrânea, ele ganhou algo com a viagem. Ele se aproximou e recuperou todas as flechas de besta presas nos lobos-da-areia. Então ele carregou todos os lobos de areia no espaço de armazenamento. Balançando a cabeça, Oreo veio aos pés de Sumo, exibindo suas façanhas. Sumo tocou a cabeça de Oreo e riu. A carne é toda sua depois que eu cuidar dela quando voltarmos. Não se preocupe. Eu não vou lutar com você por eles. Au au au. Oreo ficou tão animado que esfregou a cabeça na palma da mão de Sumo. Registro: você abriu o baú do tesouro de madeira. Registro: você ganhou refrigerante Fanta 1. Registro: você ganhou o macarrão de carne em conserva do altar antigo do mestre Kongun. À medida que a luz do baú de madeira se apagava, uma garrafa de refrigerante e um copo de macarrão instantâneo foram deixados para trás. Chupar? Ao ver o macarrão instantâneo no chão, Sumo instantaneamente sentiu a saliva escorrendo em sua boca e suas papilas gustativas estouraram como se ele tivesse absorvido uma rica sopa de macarrão instantâneo. Com olhos relutantes, ele colocou os 2 itens no espaço de armazenamento. Sumo ansiava pelo baú de ferro. Registro: você abriu o baú de ferro. Registro: você ganhou o projeto da bancada de trabalho 1. Recorde: você ganhou um grampo simples 1. Registro: você ganhou um copo 1. Uma série de recursos apareceu com os prompts. Uma planta azul, uma braçadeira de ferro do comprimento de um antebraço e um copo de vidro apareceram no chão. A planta da bancada não tem utilidade por enquanto,
Mas vou estudá-la primeiro. Depois de pegar o projeto e amassá-lo para estudá-lo, Sumo pegou mais 2 itens e os jogou no espaço de armazenamento. Que pena! Eu deveria ter construído a arma de longo alcance mais cedo se soubesse. Mas hoje estou com sorte. Teria sido uma dor de cabeça se esses 6 lobos da areia estivessem se movendo rapidamente. Sumo suspirou enquanto se endireitava e partia novamente. O confronto entre um homem, um cachorro e 6 lobos, incluindo a colheita dos despojos, durou apenas cerca de 10 minutos. Com condições favoráveis, Sumo estava confiante em sua jornada pela frente. Depois de reembarcar na viagem, ele comparou o mapa todo o caminho. Desta vez, Sumo caminhou 2 quilômetros sem encontrar nenhum sinal de feras mutantes. Talvez o Wang Biao tenha se livrado de todas as bestas mutantes que eles podiam lidar quando eles vieram. Este pacote de caninos de areia também não teve sorte. Eles provavelmente vieram a este lugar para se proteger da chuva e foram pegos vivos por mim. Sumo, que estava tenso o tempo todo, de repente deu um suspiro de alívio. Ao longe, ele já podia ver o símbolo do terreno marcado no mapa. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 38. Alguém chegou aqui primeiro. Primeira vez explorando as ruínas. Parando, Sumo começou a olhar em volta. Ao longo do caminho, Sumo sentiu uma flutuação perceptível quando se deitou de bruços. Se não me engano, estou em uma bacia. Eles estavam a 3 quilômetros de distância. Olhando para a estrada por onde vinham, a distância havia se tornado embaçada, e o horizonte havia escondido parte da paisagem. Olhando para o oeste, ele podia sentir a inclinação do terreno subindo. Depois de dar uma boa olhada ao redor, Sumo encontrou o local das ruínas. É aqui que estão as ruínas pré-históricas. Era um terreno quase idêntico ao abrigo. Havia também uma pequena colina onde as ruínas subterrâneas estavam localizadas. Não havia nenhuma instalação de drenagem perfeita em torno dele por causa do terreno, que levava a grandes poças de água. Claro, se não houvesse marcações no mapa e a existência das ruínas, seria o local perfeito para construir um abrigo, escolhendo-o como fundação e adicionando canos para limpar a água. Au au au. Oreu recuou a distância e pediu conselhos ao seu mestre. Por causa de mais de um dia de chuva forte, a água perto das ruínas era tão profunda que Oreu não conseguia atravessá-la nem com sua capa de chuva. Olhando para a expressão assustada de Oreu, Sumo disse sem hesitar: temos que descobrir esse abrigo. É o único local de tesouro conhecido perto de nós. Espere aqui por mim. Eu vou lá sozinho. Uau! Oreu abanou o rabo, não querendo se separar de seu mestre. Curvando-se e esfregando a cabeça de Oreu, Sumo confortou. Não se preocupe. Fique de olho no seu mestre lá fora. A chuva ácida lá dentro é assustadora. Depois de tocá-lo, Silvo, seu pelo sumiu. Oreu, que ainda estava ansioso para tentar, ficou imediatamente chocado com Sumo. Seus olhos mostravam um sentimento de medo, ressentimento e relutância em se separar dele. Ele simplesmente ficou agachado no mesmo lugar e balançou sua grande cauda. Levantando-se, Sumo respirou fundo, tirou sua capa de chuva do depósito e começou a vesti-la. A capa de chuva esvoaçante não atrapalhava em nada os movimentos regulares. Depois de inspecionar para garantir que não houvesse vazamentos, Sumo começou a percorrer a água um passo de cada vez. Ainda faltavam cerca de 200 metros de onde ficava o morro. O nível da água estava acima de seus pés. Por precaução, Sumo decidiu contornar a colina para ficar atrás dela e tentar explorar em uma direção que fosse menos propensa à formação de poças de água primeiro. O solo plano nunca foi sólido, tornou-se lama sob a chuva. Sumo caminhou cada passo com grande dificuldade. Às vezes, até uma pequena parte da perna ficava presa, e ele tinha que fazer muito esforço para retirá-la. Vadeando pela água, ele caminhou por cerca de 20 minutos apenas para percorrer 150 metros. Ao chegarem a terrenos mais altos, o solo começou a endurecer e a água desapareceu gradualmente. No entanto, várias pegadas no chão deixaram Sumo tenso.
As pegadas pareciam frescas e podiam ser vistas claramente na chuva forte. Havia pegadas divididas em 2 dedos e um monte de pegadas felinas. Alguns fios de cabelo podiam ser vistos ocasionalmente nas fendas do solo. Agachado no chão, Sumo cuidadosamente pegou o cabelo nas rachaduras e olhou para ele com atenção. Parece pelo de felino. Com essa flexibilidade, definitivamente não é um animal normal. Com o coração inquieto, Sumo clicou no painel do jogo e pressionou Monster Illustration Handbook pela segunda vez hoje. Nenhuma presença de besta mutante detectada dentro de um raio de 1000 metros do jogador. Contagem de hoje 1-3. Isso é estranho. Em teoria, os felinos deveriam ser muito territoriais. Este não pode ser seu território. Os felinos usavam arranhões de garras e urina para marcar os limites de seu território e avisar outros animais quando eles passavam para evitar encontros e conflitos acidentais. Depois de olhar em volta, Sumo balançou a cabeça. Ele não conseguiu encontrar marcas nas proximidades. Isso é sangue? Tocando a encosta da colina, Sumo encontrou uma poça de sangue que havia se infiltrado no solo. Ele abaixou a cabeça e sentiu o cheiro do chão. Além do fedor da terra depois de um dia chuvoso, ele podia sentir o cheiro de sangue. Também havia muito cabelo perto do sangue. Um lugar que havia sido bombardeado. O que é isso? Puta merda, isso foi bombardeado por uma granada? Quanto mais ele avançava para a encosta da colina, mais vestígios de animais havia. Quando Sumo virou para a esquerda, ele ficou chocado ao ver marcas queimadas no chão. A grama ao lado das marcas ainda estava verde, mas nada crescia no centro das marcas. A área que foi bombardeada era extremamente incomum. De acordo com o diâmetro do centro da explosão, era apenas cerca de 50 centímetros. Além disso, o terreno não foi explodido, o que não fazia sentido para uma bomba de ponto fixo ou uma granada de mão. Sumo sentiu que tinha um mau pressentimento. Ele caminhou rapidamente de volta para o meio da colina e caminhou até o topo dela. Conforme ele se aproximava do fim, havia mais marcas de bombardeio. Além disso, um grande buraco escuro foi aberto na frente. Alguém chegou aqui primeiro. Pegando uma lanterna do espaço de armazenamento e ligando-a, Sumo espiou pelo buraco. Foram mais de 4 metros do buraco até o chão. Tinha quase a mesma altura do abrigo. O prédio aqui deu a Sumo uma sensação de familiaridade. Porque parece tão intensamente familiar. Isso não é um abrigo humano. Se este fosse um jogo de RPG, haveria inúmeros pontos de interrogação pairando sobre a cabeça de Sumo. Que tal ir até lá para dar uma olhada? Uma ideia ousada floresceu como um louco depois de sair da mente de Sumo. Tudo aqui era muito estranho. A inexplicável pelagem felina, os pequenos bombardeios em vários pontos e o desenho de estruturas que imitavam um abrigo humano adicionavam uma sensação de mistério às ruínas subterrâneas. Depois de abrir o espaço de armazenamento e procurar, Sumo decidiu usar o método original de tecer uma corda de cânhamo. Tinha mais de 4 metros de altura. Foi fácil pular para baixo, mas difícil voltar. Tirando 2 unidades de fibra vegetal e sentando no buraco, Sumo começou a tecer a corda de cânhamo. Em menos de 20 minutos, Sumo teceu uma corda de cerca de 3 metros de comprimento, enrolando repetidamente fios de fibras resistentes de plantas. Tirando 2 unidades de ferro e colocando-as no chão, ele amarrou uma seção da corda de cânhamo ao ferro e um dispositivo simples para cima e para baixo foi concluído. Neste momento, Sumo estava feliz por ter se juntado a um clube de artesanato na faculdade. Caso contrário, esse trabalho simples teria sido um pouco difícil para as pessoas comuns. Depois de guardar tudo, Sumo tentou jogar pedrinhas. Depois de se certificar de que não havia mecanismo, Sumo começou a explorar as ruínas pela primeira vez. Ele havia lido muito sobre invasão de tumbas em romances, mas era difícil realmente fazê-lo. Mordendo desajeitadamente a lanterna em sua boca, Sumo agarrou a corda e começou a deslizar para baixo. O toque áspero das fibras vegetais aumentou muito o atrito do slide. Sumo teve que se esforçar muito para segurá-lo bem em cada slide. Quando faltava apenas 1 metro, Sumo soltou e naturalmente caiu no chão.
Depois de prender a respiração por um longo tempo, Sumo engasgou pesadamente assim que se recuperou. No entanto, quando levantou a cabeça e olhou para a frente com a luz de sua lanterna, sentiu um baque no coração. Uma pessoa vezes, um esqueleto, ele tinha acabado de se livrar de 5 bandidos ontem à noite, mas olhando para uma caveira que havia caído no chão olhando de soslaio para ele. Houve uma explosão de ar frio atrás dele. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 39. 1. Um carro. A caveira no chão não bufou, nem disparou fogo de suas órbitas, gritando como ousa. Levantando-se do chão e gritando. Você ousa desmontar e me enfrentar? Apenas deitou de lado no chão e olhou para ele com olhos vazios. Ele sabia em seu coração que todos já sabiam que o mundo era muito diferente do que conheciam antes da transmigração. No entanto, era difícil evitar sentir ondas do medo ao ver um esqueleto espalhado no chão com seus próprios olhos. Afinal, os humanos tinham um medo natural do sobrenatural. O coração de Sumo estava batendo rapidamente enquanto ele olhava para o que estava diante dele. Ele moveu seus passos suavemente, tentando evitar a linha de visão do crânio. Rachadura. Sumo cuidadosamente deu um passo para a esquerda, mas acidentalmente pisou em um objeto no chão que deu um estalo alto. Ele olhou para baixo e imediatamente sentiu o couro cabeludo formigar. Desculpe. Me desculpe, cara. Eu não queria incomodá-lo. Desculpe. Depois de ser pisoteado por Sumo, um braço de osso branco quebrou ao meio, abrindo um corte no meio. Sumo olhou em volta pela luz. Não apenas o braço, mas o chão estava cheio de fragmentos de ossos. Eu me pergunto quem é. É tão triste. Sumo sorriu ironicamente para o crânio intacto caído no chão enquanto se afastava dos ossos quebrados à sua direita. O chão das ruínas parecia ser feito de concreto, e muitos pelos felinos podiam ser vistos espalhados pelo chão. Depois de pensar sobre isso, Sumo pegou a última tocha não utilizada de seu inventário e optou por acendê-la. Era assustador usar a lanterna nas ruínas escuras. Era como se ele estivesse invadindo uma tumba. Quase parecendo um filme de terror se você adicionar o BGM. Quando chamas brilhantes apareceram sobre as ruínas, Sumo finalmente teve tempo de dar uma boa olhada ao redor. A casa dessa ruína era pequena, e Sumo podia ver vagamente as coisas dentro de perto da porta principal. Concentrando-se, Sumo tristemente descobriu que, por algum motivo, a função de identificação do painel do jogo e a função de identificação do sistema de sobrevivência haviam sido desligadas. Parecia mais um abrigo subterrâneo do que uma ruína. Registre o meu abrigo como abrigo número 1 e refira esta ruína subterrânea como abrigo número 2 por enquanto. Abrindo suas mensagens privadas habituais, Sumo encontrou os amigos que havia adicionado anteriormente e começou a escrever o que viu e ouviu. As memórias podiam enganar, as palavras não. Depois de anotar o que tinha visto, talvez pudesse descobrir onde estavam as brechas depois de voltar ao abrigo e analisá-lo. Ao chegar à porta principal, a primeira descrição da exploração começou a aparecer na caixa de bate-papo. Calendário do juízo final mês 1 dia 6, entrando no abrigo número 2 pela primeira vez. O abrigo número 2 é feito de ferro ou aço de materiais desconhecidos de acordo com o simples toque-som. A sensação é semelhante às portas de liga leve da era da civilização. A resistência ainda precisa ser testada e não há vestígios de vazamento. A parede é feita de materiais desconhecidos. Segundo a observação, inicialmente suspeita-se que seja produto de concreto armado ou pedra arquitetônica desconhecida. É extremamente forte. Observando pelo buraco no topo, a espessura da parede é de cerca de 25 centímetros. Existem padrões misteriosos no chão, com diferentes quantidades e formas. Não há padrões simétricos para referência ou qualquer comunicação. Nenhum valor de referência específico no momento. ênfase. Preciso investigar. Existem dezenas de pelos felinos desconhecidos, recolhidos. Um esqueleto humanoide, não pode ser determinado como humano, a ser investigado. Há mesas espalhadas, utensílios virados no chão, nenhum registro em papel. Não consigo usar o painel do jogo para ver as propriedades.
A razão é desconhecida. Combinado com sinais anteriores, é altamente provável que tenha sido explorado por uma presença desconhecida. ênfase, explosivos, peles, e a maioria dos objetos valiosos foram removidos ou destruídos. No lado mais interno do abrigo há um poço profundo abandonado semelhante ao poço de água de energia psíquica. Ao primeiro cheiro, exalava uma fragrância estranha. É um pouco opressor, mas te deixa feliz depois que você cheira. Sinto o cheiro de novo e acho que cheira a geleia de mirtilo. Sinto o cheiro de novo e penso que cheira a espetacular fotinha chinesa na primavera. Sumo. Como você pode se permitir isso? Você esqueceu porque veio aqui? Sinto o cheiro de novo e penso que risque todo o parágrafo. Tentei levantar o poço abandonado manualmente, mas descobri que o método estava errado e o dispositivo estava preso. A causa é desconhecida. Investigação prioritária. Na esquina do abrigo, havia uma escada reta descendo as escadas. Havia uma pequena quantidade de pelo felino na escada e estava preso na borda. Coletar. 14 degraus abaixo da escada, e encontrei o segundo andar do abrigo. Grifo. Encontrei um carro da era civilizada, segurando uma tocha e lembrando-se do cheiro do poço abandonado enquanto fazia anotações. Sumo congelou. À medida que o foco de Sumo se dissipou, o painel do jogo começou a desaparecer. No entanto, nada disso chamou a atenção de Sumo. Por quê? No segundo andar subterrâneo, Sumo imediatamente viu os veículos colocados no meio. Não é o bugido público. Atrás da estrutura do veículo, reforçada com uma gaiola triangular, havia um motor menor que um gerador, mas muito mais detalhado. Tinha um único assento e até um conversível luxuoso com ventilação em todos os lados sem restrições de vidro para que o motorista pudesse sentir plenamente o toque da natureza ao dirigir. A forma geral era obviamente como um bugie, exceto que o pneu estava furado e havia vários amassados no quadro devido à força externa. Civilização humana. Sumo não fazia ideia. Se não tivesse sido saqueado, talvez os detalhes dentro dele o levassem à identidade do proprietário. No entanto, essa confusão destruiu qualquer possibilidade de descobrir a identidade. Mesmo no segundo andar. Isso é uma palavra de carta. Olhando para um pictograma de carro no lado esquerdo da parede, Sumo inconscientemente olhou para o único bugie no segundo andar. Olhando para a direita, um indicador em forma de seta apontava para o carrinho no centro. O significado era autoevidente. O dono da ruína quer enviar uma mensagem com este carro. Sumo franziu a testa, tentando pensar o máximo que podia sobre o que havia perdido quando desceu da cidade de Liangfang nas ruínas enevoadas. As ruínas subterrâneas pareciam ser vestígios deixados por sua própria espécie. Outros jogavam jogos violentos de empurrar, enquanto ele era o único a resolver quebra-cabeças mentais. Sumo teve uma ideia e começou a conectar e analisar todos os detalhes após entrar na ruína. Tempo passou. Uma especulação após a outra foi negada, e todas as pistas levaram a um só lugar. Balançando a cabeça, Sumo correu para o tanque do bugie, onde decidiu testar sua hipótese com base nas instruções. Infelizmente, depois de abrir a tampa do tanque para dar uma olhada, com certeza o óleo do tanque já havia evaporado. Ele poderia usar o diesel do abrigo como combustível para o carrinho, mas havia muito pouco espaço de armazenamento para ele levá-lo consigo quando saísse. Eu me pergunto se tem diesel ou gasolina aqui. Se o bugie estivesse em boas condições e funcionando, ele poderia ir a qualquer lugar deste mundo. Segurando a tocha, Sumo estava prestes a se agachar cuidadosamente no chão para procurar um balde de diesel. No entanto, de repente, houve um grande barulho lá fora. Au au au. Uau. Uau. Primeiro veio o latido característico de Oreo, seguido por dois latidos muito estranhos, semelhantes aos humanos. Oh não! É o aviso de Oreo. Há pessoas lá fora. Em vez disso, Sumo apagou a tocha, pegou sua besta bem armada e disparou para o primeiro andar. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 40. Este mundo é muito insano.
Sem a chama brilhante da tocha ou a luz branca da lanterna, todo o abrigo número 2 estava escuro como breu, com apenas uma pequena luz brilhando através de um grande buraco no primeiro andar. Lá fora, o latido de Oreo continuou, mas os outros dois latidos mudaram de tom. Por alguma razão, Sumo ouviu uma emoção humana dos dois latidos. Eles estão tirando sarro disso. Ou é desprezo? Passo a passo, Sumo caminhou firmemente nos degraus no escuro, o medo humano em seus olhos desaparecendo rapidamente, substituído por um toque de calma bestial. Ele se concentrou e o painel do jogo apareceu. Ele clicou na função de escaneamento do manual de ilustrações. Nenhuma presença de besta mutante detectada dentro de um raio de 1000 metros do jogador. Contagem de hoje 03. Ele esgotou as chances e não conseguiu escanear o rosto das criaturas do lado de fora. Sumo ficou mais tenso. Agachado na esquina entre o primeiro e o segundo andar, Sumo posicionou sua besta no corrimão da escada e mirou silenciosamente no buraco de onde ele desceu. Ouvindo o pânico e a voz ofendida de Oreo e outro latido de desprezo do lado de fora, Sumo mordeu o lábio. Corra, Oreo. Deixe-os entrar. Sumo rugiu silenciosamente para si mesmo, desejando que Oreo fosse sábio o suficiente para fugir. Se o inimigo estivesse sozinho, Sumo tinha confiança para atacar e enfrentá-lo. No entanto, uma vez que o número de criaturas desconhecidas é de 1, os humanos só poderiam derrotá-los confiando em sua inteligência, que era diferente das feras. De repente, o grito agudo de Oreo tocou, seguido por mais 2 gritos curtos e outro grito agudo. O rosto calmo de Sumo se iluminou de alegria com o som. Foi no abrigo que Sumo ensinou a Oreo sua primeira letra por 2 dias, enquanto eles não podiam sair. No código Morse, era a primeira letra da corrida. Isso significava que havia um forte inimigo do lado de fora e desvio. Com certeza, depois que Oreo terminou aquela nota, 2 latidos alegres soaram do lado de fora. Sumo observou atentamente ao longo do buraco aberto. 2 passos atingiram o solo, e o som de passos no chão já havia ecoado levemente no buraco, e Sumo pôde ouvi-lo depois que refletiu na parede. Mais leve que meus passos. Não muito pesado. Minha suspeita inicial é que é um animal que anda ereto. Não importava se ele não soubesse diferenciar do som. Depois de ouvir atentamente por um tempo, Sumo ficou aliviado com sua comparação. Os passos eram nítidos na frente e atrás. Eles não eram mamíferos caninos e eram semelhantes a um ser humano. A voz era muito suave, indicando que eles não eram pesados e não possuíam força e velocidade esmagadoras. 1 segundo. 2 segundos. À medida que o som se aproximava cada vez mais, as 2 criaturas não identificadas finalmente se aproximaram da entrada da caverna. Wolf Silvo Wolf ou Wolf de Wolf Wolf. Au Bingal assobiu um. Os 2 pedaços de ferro e corda obviamente atraíram a atenção da criatura desconhecida, e um som inexplicável e doloroso saiu pela abertura. Eu não consigo entendê-los. Sumo só conseguiu se concentrar e analisar cuidadosamente o humor das 2 criaturas pela voz. Felizmente, o tom da segunda criatura estava seguro. O primeiro foi um pouco duvidoso, mas eles superaram depois de falar alguma coisa. O coração de Sumo estava pairando no ar, com medo de que 2 monstros estivessem esperando por ele na entrada da caverna ou que mais monstros fossem chamados para usar a estratégia da multidão. 2 cachorros estúpidos. Oh não, 2 pessoas obviamente não eram muito inteligentes. Mesmo o mais corajoso já estava pendurado na corda de Sumo e desceu. Na parte clara do buraco, uma perna negra coberta de pelo apareceu na visão de Sumo. Uma bota de material desconhecido estava enrolada no pé. É tão fino que parecem 2 monstros de bambu. Eles provavelmente não vão lutar muito. Segurando a besta pelo cabo traseiro, Sumo colocou o dedo no gatilho e encarou a figura que estava prestes a pousar. Outra perninha caiu e a figura apareceu em um longo vestido de pele de animal como um homem primitivo. Antes que Sumo pudesse continuar sua observação, o monstro de repente caiu abruptamente e todo o seu corpo apareceu. Puta merda! Sumo teve uma visão clara do monstro por causa da luz na caverna.
O horror em seu coração quase o levou a gritar. Isso é um kobold? O monstro que deslizou tinha uma parte superior do corpo escamosa. A cor mudou de marrom escuro na parte inferior do corpo para preto na parte superior. Se não examinada com cuidado, a cabeça parecia um pouco com uma cabeça de cachorro abstrata. Tinha 2 pequenos chifres claros, olhos brilhantes e uma cauda reta de rato. Juntamente com o som do monstro anterior, Sumo soube quase instantaneamente que esses 2 monstros eram os monstros lendários com os quais todos estavam familiarizados nos jogos. Kobold. Ao silvo silvo silvo. Sumo resistiu à força e ao impulso de atirar. Ele observou calmamente o kobold, que acabara de escorregar e gritava por seu parceiro. Uma lança foi lançada e levada pelo kobold, que desceu primeiro. Outra vara de madeira caiu e o kobold colocou no chão. Então um segundo kobold começou a deslizar pela corda. Eles provavelmente eram de raças diferentes. As pernas do segundo kobold estavam manchadas de sangue, subindo de seus tornozelos até seu perfil. O último kobold parecia ter uma saia de couro mais delicada, tendo um sutil sentimento aristocrático. Quando ambos desceram, o kobold número 1 chutou o crânio miserável para o lado, abrindo caminho para o kobold aristocrático. Quando tudo foi feito, o kobold aristocrático tirou a poeira de si mesmo, pegou seu bastão de madeira e começou a olhar em volta. Ao mesmo tempo, Suma desviou o olhar e abaixou a cabeça suavemente, permitindo que o corrimão da escada bloqueasse a visão dos kobolds. Não era fácil ver no escuro de uma área clara. No entanto, Sumo não ousou apostar. O mundo é muito insano. Você sabe o que são kobolds? Os biólogos teriam ficado em êxtase, gritando que haviam descoberto um novo animal inteligente. No entanto, sem testes extensivos, eles só poderiam dar um resumo dos hábitos dessa nova criatura. Felizmente, os 2 kobolds não pareciam se importar se havia alguém lá dentro. Eles começaram a vasculhar dentro do abrigo número 2. Devo matar o kobold número 1 ou o kobold aristocrático primeiro? Depois de um momento de hesitação, Sumo decidiu matar o kobold com a lança primeiro. Nessas circunstâncias, ele só poderia dar um tiro com a flecha da besta. Ele não teria tempo para recarregar a besta. Portanto, o primeiro monstro a ser eliminado foi, obviamente, aquele que representava a maior ameaça. Dos 2, Sumo escolheu o kobold número 1. Que era o mais fácil de identificar e também parecia estar segurando uma arma do crime. Ele olhou para cima e encarou o kobold número 1, que estava remexendo embaixo da mesa. O dedo de Sumo estava no gatilho. Movendo levemente o ângulo da besta, Sumo fez cada movimento mais lento e constante possível, certificando-se de que nenhum som de metal contra metal fosse ouvido. Os 2 kobolds fofos não tiveram nenhuma resposta. Eles ainda estavam conversando e procurando. Eles estavam tentando encontrar algo valioso o suficiente. Zwoje. Um som estridente de repente soou no abrigo escuro. Em seguida, um respingo de sangue irrompeu do pescoço do kobold número 1. A flecha de besta coberta de chuva ácida quase o matou imediatamente. Desprotegido pela pele, corroeu rapidamente as veias frágeis do kobold número 1. No momento seguinte, tudo o que você podia ouvir no abrigo era o som de sangue escorrendo. Depois de verificar 3 vezes e decidir que o kobold número 1 não era mais uma ameaça, Sumo pisou no primeiro andar em 2 etapas em vez de 3. Ele arremessou sua besta com força no kobold aristocrático para atrapalhar sua linha de visão. Ele se concentrou e convocou a lança de carvalho japonesa antes de correr. Olá! Olá! Sua maldita coisa! Observe-me perfurar você. Ah ah! Sumo soltou todo o seu poder e gritou o mais forte que pôde enquanto avançava. O grito estrondoso ecoou para frente e para trás através do abrigo número 2 como um trovão surdo, fazendo os tímpanos das pessoas doerem. O kobold do outro lado também se assustou com o barulho. Ele parou o que estava fazendo e quase caiu. No entanto, Sumo ainda era muito lento quando avançou. A escuridão do abrigo e os obstáculos a seus pés o deixaram com medo de fazê-lo sem hesitar. Também deu ao kobold aristocrático uma chance de recuperar o fôlego.
Um flash de fogo começou a convergir na mão do kobold, e antes que Sumo pudesse alcançá-lo, ele se transformou em uma pequena bola de fogo. Foda-se. O que é isso? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.